vamos juntos. Desde ontem, pessoal, o tema de sincronicidades, eu acho que está acontecendo isso aqui esse final de semana inteiro. As palestras não são à toa, apesar de ninguém combinou com ninguém, né? A gente só tinha uma noção do que é que cada uma ia falar. E há um tempo atrás eu jamais me imaginei aqui falando sobre esses temas, sobre esses assuntos. Minha vida estava com outra coisa, nada a ver com isso aqui. Mas já viu aquela história, se não vai pelo amor, vai pela dor? Eu fui pela dor, fazer o quê, né? E a vida me jogou para me reavaliar, né? Para o autoconhecimento. E aí fiquei aberta e hoje eu estou aqui. Agora sim, eu sei que boa parte de vocês não me conhece, né? E é tudo muito novo, é a minha primeira palestra aqui também, né? É a estreia, espero que seja a primeira de muitas. Então eu quero me apresentar a vocês, mas eu não quero me apresentar falando o meu nome e nem o que é que eu trabalho, nem nada disso, porque isso não sou eu, tá? Então eu quero contextualizar um pouco a vida de Lilian, para que vocês entendam um pedacinho de como eu cheguei até aqui. Então, começo falando o seguinte, hoje eu falo muito de respiração. A gente está lá no Estagiário do Caos, eu estou o tempo todo focando nisso como um ponto focal, como um ponto principal. Mas nem sempre eu soube disso. A vida me colocou, me deu uma chacoalhada e disse, ó, menina, se tu quiser contribuir, se tu quiser trabalhar espiritualmente, primeiro tu tem que conhecer esse negócio de respiração. E aí iniciou o meu outro nível de transformação. Mas eu cresci, eu nasci, e a minha infância foi com dificuldade de respirar. Então eu fui uma criança asmática, estava sempre no hospital tomando oxigênio, gostava de jogar bola, mas não podia estar 3 carreiras que já... E eu senti o que é você achar que vai morrer por falta de ar. Então, minha infância foi assim. Eu adorava o São João, no Nordeste, lá com meus primos, mas eu não podia estar no sereno à noite, não podia estar perto de uma fogueira com a fumaça, que já tinha que estar ali na bombinha, no oxigênio. Mas, como eu sempre fui assim, meio atrevida, eu fazia isso, eu jogava bola, eu corria, eu nadava, e mesmo que fosse por nebulização depois. Mas isso não me travava. Então esse foi o meu início, com dificuldade de respirar, com falta de ar, e tive que aprender a fazer essa gestão já desde cedo. Com uns 5, 6 anos de idade, eu acordava chorando e dizia à minha mãe, ó, mãe, eu quero fazer karatê. Minha mãe, menina, de onde é que tu tirou isso? Eu digo, eu sei lá, mas eu sonhei, e eu gosto desse negócio de luta, e eu sou fã dos 3 ninjas. E aí a gente tinha maior dificuldade não, eu ia para a locadora, aí acabava o prazo lá de 4 dias, ia lá e minha mãe renovava, porque eu só gostava dos 3 ninjas. Eu adorava aquilo ali, eu digo, pô, quero ser que nem esses meninos, queria ter um avô desse aí para me ensinar essas coisas. E começou assim, com 5, 6 anos. Nessa época, os meus pais se separaram. E minha mãe, eu vim de uma família católica, né? Minha formação foi católica. E tinha algo que, desde cedo, eu digo, minha mãe se separou e a gente ia para a missa. E ela chorava, assim. Eu digo, o que foi, mãe? Ela fez, não, porque como eu me separei, eu estou em pecado. E eu não posso receber a hóstia sagrada. E ela vivia no sofrimento com aquilo, né? Porque ela queria comungar, mas falaram para ela que não era possível. E eu dizia assim, já criancinha, sou mãe, pelo amor de Deus, a senhora está aqui querendo um encontro com Deus, a senhora acha que ele não vai querer lhe receber? E ela me olhava assim, eu digo, não faz sentido.
A hora que você quer, ele vai estar disponível, não é porque um padre está falando, não é porque tem uma instituição que está falando. Isso não tem. E eu, criança, né? Falava essas coisas para ela. Acho que ela me olhava assim e dizia, que menina, isso daí, né? Isso aí foi 6, 7 anos, convivi com isso aí. Aí a vida foi passando, com 10, eu já morava no interior de Alagoas, chamada Palmeira dos Índios. Eu tenho um negócio com índio, eu adoro. Uma vez, inclusive, os passeios da escola, era sempre a gente visitar uma tribo indígena. E uma das tribos que eu fui, a primeira vez que eu fui assim, eu disse com a minha mãe, eu quero morar aqui. Porque eu adorava aquele ambiente, aquela vibe, a espiritualidade natural, sabe? Aquela... Enfim, eu gostava muito daquilo e a cidade que eu fui morar se chamava Palmeira dos Índios. E com 10 anos, eu encontrei uma academia de karatê, porque eu queria desde sempre, mas não tinha perto de onde eu morava. Então comecei, minha mãe me levou, e no primeiro dia de aula, eu simplesmente passei o dia inteiro dentro da academia. Minha mãe foi trabalhar, voltou e ainda estava lá treinando, entendeu? Porque era o meu sonho de consumo, era treinar aquilo ali. Mal sabia eu o porquê. Mas, como tudo na vida, a gente só descobre depois. Inclusive, o que eu estou fazendo hoje agora, eu nem sei porquê. Mas certamente daqui a um tempo eu vou saber também. E então iniciei na arte marcial ali, japonesa, minha primeira aula de karatê, e já com uma certa desenvoltura, como se eu já tivesse feito aquilo antes. Aos 13 anos, a casa caiu. Por quê? Porque meus pais descobriram que eu era homoafetiva. Não foi porque eu disse não, foi porque pegaram no flagra mesmo, viu? E do lado da minha mãe disse assim, olha, você está pecando, Deus não quer isso, você nunca vai ser feliz. Isso aí, ela lidava ali como se fosse homoafetividade, promiscuidade e uso de drogas como se fosse a mesma coisa. E eu olhava aquilo ali, isso do lado da mãe. O lado do pai, ele olhou para mim, isso eu com 13 anos. Eu não aceito isso nunca, eu prefiro ver uma filha morta do que com a mulher. Aí eu digo, eita porra, então vou aproveitar logo antes que eu morra, né? E eles me colocaram na psicóloga, e a psicóloga dizia assim, nessa época, pessoal, eu tô rindo porque passou, né? Mas eu acordava e dormia chorando. E a psicóloga dizia assim, Lina, você tem que esperar ficar adulta, ter sua independência aí para poder viver do jeito que você quer e tal, porque seus pais não tem jeito não. Eu disse, tá certo. E quando meu pai dizia isso, né, nunca vou aceitar, não sei o que, tá. Aí eu na minha cabeça era assim, você vai ver, seu porra, vou fazer você mudar de ideia. Isso na minha mente, né? Então, nunca nessa fase, mesmo com tudo isso aí que eu vivi, a minha mente e eu nunca tive aquela questão de, eu sou coitadinha, eu tenho que fazer o que o meu pai quer, minha mãe quer. Não, eu prefiro morrer a ter que viver o que eu não sou. E foi assim que eu lidei. E meu pai do interior foi militar, bruto, mas eu puxei um pouquinho dele, eu era bruta e tão quanto, né? Então ele dizia, não aceito não, eu digo, eu tô nem aí, entendeu? Era assim. E a vida foi passando e eles me colocaram na psicóloga para ver se dava um jeito, né? E a psicóloga dizia assim, mas Lilian, eu cuido de um monte de adolescente aqui, como você, mas ninguém é como você não. Você é diferente, suas notas da escola não mudam, parece que não está ocorrendo esse furacão na sua vida. E eu dizia, e nem assim não, tem que ser. Eu não entendia, porque eu naturalmente, eu separava as coisas, né? Apesar que o meu emocional ali estava extremamente abalado, eu sofria e chorava, acordava chorando todo dia e dormia chorando,
Mas eu ia para a escola e estudar, entendeu? E também dava umas fugidinhas, né? Porque meu pai proibia, mas eu aproveitava enquanto ele não me matasse, né? E aí a vida foi passando e eu cresci com aquela coisa de eu tenho que ser independente, né? A psicóloga falou que eu só vou poder ser quem eu sou de verdade quando eu tiver minha liberdade financeira, sair de casa, quem sabe lá. Então eu disse, poxa, eu quero estudar e tal. Então, assim, meu pai com 13 disse assim, eu prefiro ver você morta do que com mulher. Eita peste, né? Mas com 16, que ele viu com o meu sofrimento e tudo mais, ele começou a naturalmente ceder, né? Ele disse assim uma vez para mim, porque eu tive namorados homens também, né? Eu não fui aquela também de, eu sou isso, não, será? Eu ouvi as pessoas também, né? Será que você não tá? Então eu me permiti, né? Viver as experiências e tudo, mas aí quando eu me permiti, eu confirmei, eu digo, realmente, né? Até que não. E falei assim para ele, né? Como eu tô falando aqui para vocês, e chorando bem muito. E ele disse, não, minha filha, eu entendo, só não aceito. Ainda pode ser que um dia, eu digo, ó, já mudou, né? Antes ia me matar, agora ele já tá pensando diferente. Já ganhei uns anos de vida, né? E aos 19, aí eu fui morar sozinha, porque os meus pais já eram separados. E nesse período foi onde eu pude respirar um pouco, porque o meu pai também era um sistema bruto em casa comigo. Como, Lili? Era do tipo assim, eu disse a ele, né, quando eu estava terminando o ensino médio ali, eu disse, rapaz, eu quero fazer educação física, porque eu gostava de luta, de esporte e tal. Aí ele fez, você quer morar debaixo da ponte? Ó, não vai não. Eu digo, oxi. Ele disse, não, você vai fazer o curso de Direito, depois, se aí você faz outra coisa. Mas assim, até que nisso aí ele acertou, viu? Porque eu não queria, se eu tivesse feito a educação física, eu teria me arrependido mesmo. Então, fiz o curso de Direito e durante a faculdade eu fui estudar para concurso. Meu pai é policial, então o que a gente tem ali, né, ao nosso ambiente, influencia muito o nosso comportamento, as nossas ideias, que você acaba achando que também é sua, né? Então, eu pô, gosto desse negócio, já gostava de luta, né? Eu digo, pô, luta, arma, proteção, eu gosto desse negócio de polícia aí. Eu acho que. E aí, eu na faculdade, com 22, 23 anos, estava estudando para delegado de Polícia Civil, mas apareceu um concurso da Polícia Federal de escrivão. Só que na época todo mundo dizia, esse negócio é muito difícil e tal. Isso aí, então eu fui com aquela de, é muito difícil, né? Não deve dar para mim não, realmente. Mas já tô aqui, rapaz, o edital é parecido, eu vou fazer. E aí fiz e pela minha surpresa eu passei na prova objetiva lá, né? E aí eu tinha menos de 30 dias para fazer o teste físico. E aí eu não tinha físico não. O que é que deu? Levei tromba. Perdi no teste físico. E meu pai disse assim, pelo amor de Deus, uma oportunidade dessa, como é que eu faço de novo? E para mim era diferente. Eu dizia, ué, eu sou capaz. Pô, se eu passei eu nem estudei essas coisas todas, então, rapaz, será que ainda é o caminho não? Gostei desse negócio de ser federal, ó, porque o meu pai dizia, minha filha passou, todo dia que chega no meu peito e falava, né? Eita porra, federal, ó. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer esse negócio aí. E aí eu redirecionei os meus estudos e com um ano depois saiu o concurso do qual hoje eu exerço, né, de agente de Polícia Federal. Mas, como tudo na vida, nunca é tão simples e tão fácil. Quando a minha mãe disse assim, esse negócio de ser sapatão é promíscuo, não sei o que, bababá, eu fiz um compromisso comigo. Eu disse, eu vou mostrar para ela e para todos que convivem comigo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu vou mostrar para ela e para o meu pai que eu seria a pessoa mais íntegra. Desculpa a emoção. Isso não estava previsto, não. Então,
sempre que a vida veio me fazer propostas indecentes, eu disse não, porque eu sou íntegra. Sempre eu fui testada. Mas eu disse, eu vou mostrar para eles que não é isso. E aí, isso é a fase da adolescência ali, né? De como eu lidar com essa questão da noção, dos relacionamentos, então. No concurso, chegou outra. Que eu me inscrevi no primeiro concurso que tinha de lei de cotas. Que era cotas para pardos e para pretos. Eu digo, pô, me chamaram de moreninha a vida inteira, sou parda mesmo, então vou lá. E o que é que aconteceu? 80% do pessoal que se inscreveu foi eliminado. E aí tiveram que refazer e tudo, que era por foto, né? E aí, quando eu já estava na academia, essa nova banca foi montada e a gente ia lá fazer uma entrevista e tal. E aí, uma das perguntas era assim, não sei se vê, não sou parda e tal. Já sofreu preconceito? Não. E aí eu contando isso para os meus amigos, Maelina, como é que você não falou que você sofreu preconceito? Você não sabe que são os requisitos da banca lá para você ser aprovada? Eu digo, mas eu não fui. Eu vou inventar uma coisa que não aconteceu. Se eu tiver que vencer, vai ser com dignidade. Ah, mas é um critério da banca. Não importa. Eu vou sempre expressar a minha verdade. Seja ela que o meu cargo esteja em risco. Mas a minha alma jamais estará. E aconteceu que saiu a resultado preliminar, e aí eu disse, não, quem vive com a verdade sempre, né? Vai estar lá, quem vive com a verdade vai ter que ser uma força lá positiva. E o que aconteceu? Perdi. Fui reprovada. E aí saí, e ainda estava lá na academia, saiu o resultado lá, tá reprovado, e eu só chorando, e porra, agora lascou, né? Vou voltar pro zero, ter que estudar tudo de novo, e tal. E nisso indo pra aula de tiro, viu? Era o choro descendo, a alma aqui, eu digo assim mesmo. Aí só que tinha um recurso a fazer. Aí eu digo, porra, eu vou dizer o quê? Se eu já disse tudo. Mas, enfim, nem que eu repita tudo que eu já disse, eu vou fazer esse recurso. E aí, durante uma aula, eu sentei e comecei a escrever. Tá a minha vida, né? Às vezes que eu fui sempre chamada para dançar como índia, porque parecia uma índia, porque era parda, e cabelo escuro, papapá, e saí contando a minha vida. E aí saiu o resultado do final, aprovada. Eu digo, poxa, só foi um teste de novo, né? Eu poderia ter me sabotado, mas tinha um negócio em mim que dizia, porra, Leila, tu é foda mesmo, hein? O mundo tenta te quebrar, mas tu... E aquilo ali fazia eu crescer. E por mais que não fosse simples e tão fluido, né? Era assim que eu tinha decidido viver. Depois disso, ainda teve outras historinhas. Mas vai ficar para uma segunda palestra, porque essa segunda parte da historinha ainda está, digamos assim, eu estou vivendo ela, né? Então eu só posso falar dela quando completar, né? Então, dito isso, eu quero dizer a vocês que eu sou força, eu sou ousadia, eu sou ética, eu sou integridade. E a Lilian é só o palco onde tudo isso acontece. Então, como não tem sincronicidades, né? As sincronicidades que ocorreu e está ocorrendo esse final de semana, esse tema não foi escolhido por mim. Minha amiga Denise mandou ele para mim aí. Lilian, toma. Eu digo, recebo. E vai lá. Então, vamos começar hoje aí o quarto cérebro e o mental. O quarto cérebro como ferramenta do quarto logos.
O que você vai ouvir aqui não é um conceito filosófico, nem uma nova moda espiritual. É um comando vibracional que já está em ação. O quarto logos já atua. E o quarto cérebro é a sua ferramenta direta na mente humana. Mas para entender isso, a gente precisa subir um pouco e voltar para o início dos ciclos. Rocha aí. Então, vamos fazer uma leve introduçãozinha, para depois chegar no ponto aí da palestra. Então, o que é um logos? Não é um Deus, é um ciclo de consciência. Logos é uma estrutura viva de comando da realidade. Cada logos sustenta um ciclo de criação com uma assinatura própria. E como a gente escuta aqui direto na revelação cósmica, né? Falar de Brahma, de Shiva, de Vishnu. Então, a gente vai falar um pouquinho, porque cada um representou um ciclo de consciência, representou o Logos. Então, a gente vai fazer essa trilha para saber de como chegou e onde a gente está agora encaminhando. Então, Brahma foi o responsável por trazer o grânulo básico da vida, vírus original do código-fonte definidor de vida do Criador. Seria o paralelo do DNA, só que o DNA aqui é no nosso universo biológico. O primeiro Logos trouxe a explosão da criação, mas sem filtro, sem discernimento e sem ética. Era como uma mente infantil com um poder absoluto. Tudo era criado, replicado, multiplicado até se perder a origem. E aí veio o Shivão, né? E chegou em Brahma e deu logo uma cacetada nele, porque ele estava reproduzindo os clones de forma descontrolada. E Shiva deu um tapa, só que recebeu também, né? Porque tudo que vai e volta. Então Shiva veio interromper a produção inconsciente daquilo que já não era mais criação, era ruído. Ou seja, não estava tendo mais nenhum resultado e aquilo tinha que ser freado. Foi a primeira força de limpeza. Ordenou e diversificou as possibilidades de vida organizada, gerando outros modelos de tijolos básicos. Foi aí que deu a criação dos demos, com a sua diversidade que existe lá no universo material, antimaterial. Antes disso, era só os clones que agiam de forma bem mais robótica do que os próprios demos, né? Eram versões do próprio Javé que não tinha, digamos assim, aptidões de evolução, transformação. Então, a diversidade foi proposta para que houvesse isso, a busca de evoluir. Porém, só foi implementado isso aí com Vishnu. Então, depois da ruptura, surge Vishnu. Não para refazer tudo, mas para preservar o que restou com consciência. O terceiro Logos é o tempo da estrutura moral, da cultura espiritual, das doutrinas que tentam manter o campo alinhado. Mas essa moral aqui acabou ficando naquela moral só da aparência, sabe? Daquela moralidade estúpida, sem ser de dentro, é só para fora. Através da agregação de informações dos genomas, deu início ao que chamamos de evolução. Então, perceba que cada ciclo foi uma tentativa e, a partir dos erros que eram encontrados ali, se vinha um novo Logos com uma outra proposta de consciência para ver se dava um jeito. Vishnu foi quando chegou um pouquinho mais, mas mesmo assim, a tentativa não saiu como esperado e também se tornou uma prisão. E agora o tão esperado quarto Logos. A consciência ética transparente. O quarto Logos não desce. Ele emerge através de seus agentes humanos conscientes. Pela primeira vez, saiu de um ponto onde tem que ter alguém de fora que tem que mandar e o ser humano tem que receber e obedecer. Agora não. Agora somos nós humanos que temos que levantar
e nos tornarmos o melhor que nós podemos ser. Não tem religião, não tem nome. Tem presença pura e verdade inegociável. Enquanto os logos anteriores operavam de fora para dentro, o quarto só atua quando você se alinha por dentro. Por isso do mentalma, né? E por isso que a gente está chamando, e ela chama a atenção, que foi-se um tempo onde tinha outros recursos que era de fora para dentro. Porque era o tipo de logos que atuava naquele momento. Mas esse ciclo de consciência é do quarto logos. E o quarto logos nos chama não para evoluirmos, digamos assim, de qualquer jeito, ou nos acessarmos de qualquer jeito. O como também importa. E aí, muita referência a gente fala, quando fala da ayahuasca, né? Ele fala muito. Porque quando foi implementado ali, fazia parte de um outro logos, um outro tipo de consciência, do qual era trabalhado de fora para dentro. Então, para aquela época, estava tudo certo. Fazia parte do ciclo e da consciência que estava operando. E as pessoas, até hoje, né, ainda usufruem e tal, porque abre camadas da sua mente, enfim, que estão presas, e você tem acesso, dá para fazer tratamento, enfim. Ah, Lília, não é válido, não? É válido. Eu assisto e vejo uns depoimentos assim, maravilhosos. Mas é só o ciclo de consciência que nos convida a sair desse de fora para dentro, porque você está ingerindo algo, né? E quando você ingere algo que eles chamam de força, né? Que a força entra, a força movimenta, os seus outros corpos não estão preparados para isso. Porque você não se preparou de dentro para fora para a força. Então, o convite hoje é que a gente não exerça mais essa coisa de fora para dentro. É que a gente vá preparando de dentro, do mínimo nível sutil até o corpo físico, para que essa força não simplesmente imponha em você, mas que você desperte ela. Porque o quarto logos está emergindo agora? Porque os 3 logos anteriores cumpriram sua função e esgotaram os seus ciclos. Porque a mentira já se sofisticou demais. Porque a espiritualidade já virou produto. Porque o mental coletivo chegou ao limite do ruído. E porque a alma humana está pedindo presença limpa. Então, pessoal, o momento agora que eu quero vocês é que a chama, aquela faísca que eu falei ontem que queria incendiar o espírito, que ela comece a tomar um pouquinho agora de forma, porque agora eu vou querer fazer ela crescer aí dentro de você. Como o quarto cérebro se aciona? Ele se aciona com o VEP. Não é à toa que eu vim aqui, ó, já fazer o marketing, né, com vocês aí. E o que é o VEP? O VEP é verdade, ética e presença. Não adianta ficar fazendo projeção astral, não adianta ficar fazendo curso disso e daquilo outro. Não adianta estar querendo mexer com incenso, enfim, com cristais e tudo mais. Se você ainda não tem o mínimo, que é o VEP. O VEP é o mínimo que todo ser humano precisa conquistar. Sem o VEP, aí, meu amigo, você vai ficar só rodando assim, ó, em círculos, e sua vida não muda, você não muda seu patamar,
Depois não entende por que a vida não dá certo. A gente quer fazer tudo. Reza para um, faz uma macumbinha aqui, outra ali, achando que os outros que vão ajudar você, enquanto você está podre. Seu código filosófico não existe. Você só quer ganhar. Só quer tomar proveito. Só quer inflar o seu ego e dizer eu sou foda porque eu faço isso, aquilo, outro. Acesso não sei o que, não sei o que lá. Eu vou em Marte, eu vou não sei aonde. E eu vou dizer, e daí, se tu faz essa porra toda? O que é que muda no teu padrão espiritual e de consciência se tu não tem o mínimo? Jesus, outro dia eu estava refletindo, porque na minha adolescência, ali com a minha formação, ele sempre foi o meu espelho. Só que tinha uma diferençazinha. Eu dizia, pô, Jesus, eu vou ser igual a tu, acho tu um cara massa mesmo. Tu é potente, tu é... Gostei de tu. Mas eu faria duas coisas diferentes do que você fez. A primeira é que eu nem ia me deixar assim, tortura daquele jeito, não. Eu ia entrar pra porrada ali com a galera, né? E a segunda é que eu ia querer dar uns beijinhos na boca, né? Mas ele disse uma coisa assim muito bacana, que por muito tempo eu fiquei matutando para ver se um dia eu entendia o que ele quis dizer. E ele disse uma vez uma coisa assim, ó: perceba o que está à vista, que o oculto lhe será revelado. Eu digo, porra, o negócio está aqui, eu tenho que ver. Ele falou, mas o que é esse perceber o que está à vista? E aí eu estava lendo outro dia o livro do Ray Kurzweil, Como Criar uma Mente, e lá ele falava um pouco sobre os grandes cientistas. Ele diz, olha, existe uma tendência no ser humano, do nosso cérebro trabalhar, que a gente sempre acha que o extraordinário está no complexo. A gente sempre acha que tem que ser algo muito difícil. Tem que ter uma... Mas Jesus dizia, né? Perceba o que está à vista, que o oculto lhe será revelado. E o Kurzweil disse assim, ó, a maioria dos cientistas tinha essa tendência de procurar o complexo, de criar não sei o quê, fazer toda uma confusão. Mas os gênios de verdade trabalhavam de forma diferente. O Einstein fazia suas descobertas só se colocando ali, imaginando, ou no papel, de forma simples. Então, enquanto todos os cientistas estavam ali querendo ver uma fórmula, um negócio muito louco, muito... Ele dizia, não, rapaz, será que isso aqui não dá certo não, se eu pensar assim? E dava. Porque o extraordinário não está no complexo, está no simples. O extraordinário está em fazer o básico. Só que o básico bem feito, né? Então, o meu convite para vocês hoje é que tenhamos um básico muito alinhado. Porque o extraordinário vem da dignidade, vem da verdade e vem da presença. O quarto logos não responde a pedidos. Ele responde à coerência interna. Só se manifesta quando esses três códigos estão alinhados em você, não como ideia, mas como uma vibração sustentada. A verdade não é que você não vai nunca mentir para ninguém. Vai até é bom que faça às vezes, né? Mas você jamais pode mentir para você. A verdade aqui é essa. É de você se olhar
se reconhecer e sustentar, mesmo quando o mundo diga para você ser tudo o que você não é. Mesmo quando as circunstâncias dizem que se você não agir com a verdade, você está ferrado. Só quem mantém a coerência com isso aqui, aciona o quarto cérebro. A ética aqui que eu coloco, não é essa ética que a gente escutou vulgar, não. Essa ética aqui é sinônimo de respeito e dignidade. E a presença, essa aí, eu digo que foi quando eu encontrei ela que... Porque a nossa educação é totalmente troncha, né? Enquanto na escola a gente deveria aprender como fazer a gestão das emoções, ter autoconhecimento, porque você entender como o seu cérebro funciona, como o seu sistema nervoso é ativado, como a respiração liga com tudo isso. Aí, meu amigo, muda tudo. Mas a gente não aprende. A gente cresce com cobranças. Cobranças de uma família mal resolvida e que sustenta aquela verdade feia e horrorosa e quer que você siga o mesmo caminho feio e horroroso. E aí de você se não seguir. É a ovelha negra da família. Outra coisa que a presença faz uma diferença muito grande é porque ninguém te explica que quando você está com a sua mente no passado e no futuro, você não tem presença. Porque o único momento que existe é o agora. Então, sempre que você está pensando em algo que já aconteceu, ou em algo que ainda está para acontecer, você está desconectado de você mesmo. A presença, que aqui a presença, eu quero que vocês entendam, a sua consciência, o seu espírito, ele só está presente quando você decide estar presente. E a gente faz isso quando a gente presta atenção na respiração, a gente faz isso quando está focado, por exemplo, eu quando estava treinando karatê, eu estava presente ali. Porque a minha mente não estava em nenhum outro lugar, senão no meu corpo, no meu treinamento, na minha respiração, nos meus movimentos. Você pode encontrar sua presença também pintando, tocando um instrumento musical. Há várias formas de você exercer a sua presença, mas todas elas requerem que você esteja com a sua mente agora, não pensando no ruído passado, nem sofrendo com o que ainda nem aconteceu. O quarto cérebro como ferramenta do quarto logos. Ele não nasce com você. Ele acende quando o selo se fecha. E que selo é esse aí, Lilian? É o VEP. Quando o VEP, que é um selo, se sustenta e se ancora em você, você aciona o seu, digamos assim, potencial para o quarto cérebro. Mas isso não quer dizer que eu já acionei, tô lindo, maravilhoso e acabou. Não. Se escorregar, cai tudo. Porque a vida, ela tem que ser sustentada o tempo inteiro, em todas as encarnações, em todos os momentos. Não existe algo já conquistado. Existe algo que é trabalhado e exercido todo dia. É o que eu chamo de querência. Já ouviram falar, né? Da querência? Tem que ter querência. Por que tem que ter querência? Porque não é fácil. Porém, é simples. Basta querer. A questão é que todo mundo se acostumou a se diminuir. Dizer, não,
Isso aí é muito difícil, dá para mim não. E aí você foi acreditando que você era pequeno, impotente, que precisava que o outro entrasse para mexer em você, porque você sozinho não consegue despertar. E outro dia o pessoal perguntou, mas ele, o que é essa querência? Porque a forma como eu queria me expressar não era só uma vontade grande, entendeu? Eu não sabia de onde é que eu tinha tirado essa palavra, querência. Mas eu não conseguia traduzir ela com a força que ela tem para mim. E outro dia, eu lendo os Yoga Sutras de Patanjali, pum, eu achei. Eu disse, caraca, isso aqui eu reconheço. Opa, aqui, estava lá. E quando eu li, eu reconheci o que era querência. E nos Yoga Sutras, ele descreve a querência assim, ó. É uma determinação mental contínua com discernimento. Achei o meu significado de querência que até então eu não tinha encontrado. Só sabia que ele existia e eu denominei querência. Mas estava lá nos Yoga Sutras. O quarto cérebro, ele não é anatômico, ele é simbólico, vibracional e funcional. Ele é uma frequência a ser ativada. Diferente dos outros cérebros, que a gente chama de cérebro trino, que a gente vai ver daqui a pouco, ele não está ancorado fisicamente. Ele é apenas uma malha de frequência ao qual você, depois de acionar, você estará interligado. E é a única mente capaz de sustentar a atuação do quarto lóbus em vida encarnada. É a ferramenta operadora do selo. A casa mental onde a consciência se aloja sem ruído. Ele opera a partir de quem já domina a atuação dos outros cérebros, dos outros 3 cérebros. O reptiliano, o límbico e o neocórtex. Pode passar. Então aí, ó, os bonitão. Os 3 cérebros, os primeiros governantes da mente, e os quais nós precisamos superar. Mas não superar no sentido de que já passou, mas no sentido do que Jeane falou aqui, de saber gerenciar a todo momento. Não existe isso, pessoal, e nem vai existir de já sei, já estou pronto. É um exercício diário. Eu estava dizendo ontem, eu digo, Rato, chegar lá na palestra, tá tudo certo. Aí ontem, só para falar do convite de hoje, me tremi todinha ontem aqui nervosa. Eu digo, eita porra, né? Achei que ia ser tão assim, mas foi não. Então, assim, mas é nessas oportunidades que a gente tem que colocar o que aprendeu em prática. Né? Então, eu não vejo esses momentos que dá medo ou que deixa o nosso sistema nervoso aflito como algo que a gente tem que recuar. Não. É a oportunidade de você colocar o que você estudou, o que você leu em prática. Bora ver se esse negócio aí funciona mesmo. Né? Então, cada momento que ele deixa nervoso ou com medo é uma oportunidade. Pense assim, é uma oportunidade de crescimento para você. O cérebro reptiliano, ele tem a ver com sobrevivência e medo. O límbico, emoção e apego. O neocórtex, racionalidade e controle. E interessante que esse neocórtex aí, nos Yoga Sutras, ele vai falar de um jeito, e o Kurzweil vai falar de outro, mas ambos falando da mesma coisa. Ele fala que, nos Yoga Sutras, que a mente tem muitas camadas. O Rei Kurzweil vai dizer a mesma coisa. Só que um fala de uma camada vertical e o outro fala de uma camada horizontal. São compartimentos
onde cada parte está registrado um pedaço de você e você precisa acessar e sair acessando, de pouquinho em pouquinho. E cada vez que você acessa uma parte dessa, é uma personalidade sua, é um ego seu que começa a ser trabalhado. O medo não é inimigo. A emoção não é verdade. A lógica não é comando. O erro é deixar qualquer um deles dirigir a sua vida. Então, Jeane, super bem, fez sua palestra, tocando nesses aspectos. Nem tudo que passa na sua cabeça é seu. E quando você entende isso, muita coisa muda. E o Elan, ele vai dizer no Mentalma, ele usa um nomezinho, ele se chama de, é uma trava, né? É uma trava que ele usa, que quando vem esse tipo de pensamento, ele usa a trava do não sou eu. Então, identificou? Eu penso assim, né? Quando vem algum pensamento, eu observo. Se eu curtir, eu aproprio. Se eu achei que não passou pelo VEP, porque você tem que ter, além do VEP, um código filosófico, e o meu foi montado a partir dos meus 10 anos de idade, que no Karatê a gente tinha o lema do Karatê. E todo final do treino, esse lema do Karatê era falado. E eu apropriei ele inconscientemente. Então, só recentemente, eu vim descobrir por que a psicóloga disse assim, Lília, mas você lida tão bem, diferente dos outros adolescentes. Eu não sabia por quê. As minhas amigas, quando eu falava do que é que eu vivi, porque eu falei só um pouquinho aqui para vocês, né? Mas, enfim, tiveram outras coisas. E as minhas amigas falaram, mas Lília, como é que tu viveu tudo isso aí, não ficou doida, não sei o quê, né? E eu digo, eu sei não, só sei que foi assim. E aí eu tive uma revelação, que foi porque eu apropriei de uma conduta filosófica do meu lema do Karatê. Então a gente repetia nos finais do treino e eu levava aquilo a sério. Esforçar-se para a formação do caráter. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Criar o intuito de esforço. Respeito acima de tudo. E conter o espírito de agressão. Então, tudo que eu vivia na minha vida estava automatizado o lema no meu comportamento. Mas eu não sabia. Mas a criança lá de 6 anos, eu acho que sabia. Que ela me induziu a isso aí. Então, o mental é como um treinamento. Através dessas técnicas, é onde você vai ter a oportunidade de observar os seus pensamentos e ter estratégias para não se identificar com ele, para não apropriar ele para a sua mente. Porque quem não sabe isso, acha que tudo que passa na tua cabeça é você pensando, é a tua intuição. A gente começa logo a romantizar, né? Doido para cometer o mesmo erro. Aí fica logo romantizando, isso não foi intuição, foi uma vozinha que foi meu espírito, foi não sei quem. Porra nenhuma. No nosso cérebrozinho tem um negócio chamado glândula pineal. Essa glândula, ela é no estilo de um receptor de frequências, né? Então ela recebe e emite frequências para ajustar nosso sono. Enfim, então ela nos conecta com a frequência eletromagnética do universo. Só que ela não faz só essa gestão do sono, da melatonina, né? Acho que é, né? Não é só isso. Ela também deixa a gente captando tudo que é frequência. Aí vem um extraterrestre, aí vem um espírito, aí vem um, sei lá, um demo, aí vem lá o consciente coletivo. Tudo ela está captando e está dentro da sua cabeça. É a tal da bola de cristal, né? Que fala que a gente tem, mas a gente tem. Que é a glândula pineal.
Então, ela está captando, e para que ela capte na frequência adequada, você precisa estar na frequência adequada. E você só estará numa frequência adequada, ou o que nós podemos julgar de adequado, né? Porque não dá para dizer o que é o que não é adequado, vai depender da conduta, vai depender do código filosófico de cada um. Mas quando você tem VEP, quando você tem uma conduta filosófica já pré-definida para você seguir, para você não sair que nem um doido louco, só uma Maria vai com as outras, né? Porque se você não sabe quem você é, os outros vão dizer. Então é bom você criar um parâmetro de vivência para você. Senão você vai viver o parâmetro dos outros. E aí vai se comportar como os outros. E aí vai ter a consequência que todos os outros têm. Mas quando você passa a ser diferente, o seu caminho também será diferente. Então, pessoal, aqui no Mentalma, a gente vai ter as técnicas aqui de observação dos pensamentos, questionamento lúcido, gostei, não gostei, porque esse pensamento veio agora, o que é que está acontecendo nesse momento que veio isso, né? Quem está perto de mim agora para poder esse pensamento ter vindo desse jeito? Escuta emocional ativa. A grande maioria foge do sentir, né? Porque um dia nos foi dito que sentir é frágil, principalmente para os homens. Não pode chorar, não pode se emocionar, né? Tudo isso um condicionamento que fez você gerar uma carcaça no seu sentir e você perdeu a percepção de reconhecer a si mesmo. Meditação com presença. Olha, se eu conseguir, minha gente, todo mundo consegue, viu? Porque eu vou dizer a você. Mas o meu foi com carência, eu queria muito, entendeu? Eu disse, eu quero, já me disseram que o caminho é por aí, então eu vou. Mas sem achar que está acontecendo nada, sem ver nada, sabe? Digo, porra, todo mundo fala que viu isso, viu aquilo, não vejo caralho nenhum. Não acontece nada comigo. Mas eu que penso. Não é verdade. Talvez a verdade seja que esteja acontecendo tudo. O meu ego só que não percebia. A respiração consciente, eu coloco ela e sempre vou falar, porque ela é a única que vai nos 3 cérebros diretamente. Então, ao invés de você, como é que eu lido com o meu cérebro límbico, o meu neocórtex, enfim. A respiração, ela faz tudo isso de uma vez só para você. Aí eu digo, é aquilo que Jesus falou, perceba que está à vista, que o oculto lhe será revelado. Porque respirar está aí, grátis, facinho, aí ninguém dá valor, porque a galera quer o quê? O complexo. Eu tenho que pagar, eu tenho que fazer um negócio extraordinário, eu tenho que fazer umas posições bem doidas. Não, é só respirar no ritmo certo. Mas ninguém ensinou isso pra gente. A gente só viveu reagindo, na doideira, se confundindo com aquele mar que vinha invadindo a gente. Mas a respiração, ele acessa esses níveis todos. E se você quiser ter domínio, não é domínio, mas gerenciar, né, Jen? Melhor você mesmo. Não sabe por onde começar? Comece por aqui. Comece entendendo que cada vez que você muda o ritmo da sua respiração, você aperta uma tecla diferente em você. Quando você respira, um ciclo, né? O inspirar e o expirar, em menos de 6 segundos,
E aí fica aí depois para vocês fazerem um teste. Depois calcula lá. Se tiver menos que isso, você está só no sistema de sobrevivência. Só o seu cérebro reptiliano que está sendo acionado. Não ache que você está pensando com o seu neocórtex. Não está, não. Então, treine para quando você puder perceber a sua respiração. Eu faço quando eu estou dirigindo, às vezes quando eu estou lendo um livro. Cada momento que eu posso ali não estar com a minha mente ocupada com alguma coisa, eu tento dar esse foco no ritmo da minha respiração. Então eu sei que se eu estiver nesse inspirar e expirar abaixo de 6 segundos, eu estou no sistema reativo. Eu estou sem pensar direito. Eu estou agindo por impulso. Eu estou deixando todo o meu potencial emocional e do meu neocórtex de lado. Seria, digamos assim, você estar no modo de burrice o tempo inteiro. Só porque não respira um pouquinho mais alongado. Então, esse é o ponto principal. O pessoal fica, ele me ensina aí, porque respirar, eu digo, meu amigo, não é assim não. E já chega a respiração. Digo, ó, cada respiração aperta uma tecla. Qual você quer apertar agora? Ah, não, eu quero ficar calminho, meditar, então, aí esse padrão aqui. Ah, agora eu quero resetar minhas emoções. Quando eu tô com raiva, né? Ah, se essa raiva chegar, que hoje é mais difícil, mas vai que aconteça, né? A gente, né, sempre vai ter um momento aí de se perder. Então, o que é que eu uso? Eu uso a respiração, outra, usa do método do Wim Hof, que é de hiperventilação. Ah, mas agora eu quero, digamos assim, equilibrar os meus hemisférios. Aí faz a respiração alternada. Então, a respiração, a depender do ritmo que você coloque, ela está acionando uma tecla diferente em você. Então, não existe a respiração. Não. Existe qual o momento que você quer, como você quer se sentir. E sabe por que o Elan ele não vai dizer nunca, inspire em tanto número, solte em tanto número? Porque a sua respiração está dizendo qual é a sua frequência. Então, ninguém pode chegar para você e falar, olha, a partir de agora, só respire em tantos segundos, segura em tantos segundos. Não pode. Porque você tem que definir que frequência você vai estar. Por mais que eu queira que você diga, vem uma frequência aqui, sai daí. Não é assim. Tem que ser um mérito seu. Você tem que ajustar. Você tem que treinar. Então não tem remédio pronto. É isso e acabou. Não. É toda uma arquitetura que a gente usa. De respiração, de técnicas de comando, de corte, enfim. Diferenciar o eu do impulso dos 3 cérebros. Então, eu estou respirando abaixo de 6 segundos, lascou, meu amigo. Dificilmente você vai conseguir separar o seu eu daquela vontade que está vindo ali imediatamente. Você vai acabar se confundindo. Então, para a gente evitar isso, vamos ajustar essa respiração, prolongar ela, né, na inspiração, depois exala, e vai fazendo aos pouquinhos, vai aumentando devagar. Eu mesmo eu não tenho a minha preocupação de contar. Sabe? Quando dá para eu prestar atenção, eu presto. Se não, eu digo, eita, só um pouquinho, só exala um pouquinho aí, sem neura, entendeu? Também. É algo que tem que ir saindo à vontade, você vai se ajustando naturalmente. Então, o que eu estava dizendo, já estava adiantando o slide, tá vendo? Rapaz, a respiração, a chave mestra que comanda tudo. Não existe quarto cérebro sem domínio da respiração. Então, o VEP aciona o selo,
credencia, digamos assim. Acho que essa é a melhor forma. O VEP te credencia. Depois que você está credenciado, aí a gente vai para outra parte, que é a gerência dos 3 cérebros. E quem faz isso? Quando você domina a respiração. Dominou a respiração, meu amigo, aí seu quarto cérebro faz... Acalma o reptiliano, purifica o límbico, liberta o neocórtex. Quem governa o próprio ar, governa a própria mente. No yoga já vai dizer, mente é vento. E eu vi muitas discussões e participei delas no grupo lá dos estagiários. O pessoal querendo botar a respiração ali como se fosse mais uma técnica. Sabe? Ah, tem outras. Dá para fazer isso, aquilo, outro. Aí eu disse assim, e quando tu faz as outras, tu faz assim, tu prende a respiração? Não. Você continua respirando. Só que você está respirando de forma burra. Porque você deixou de considerar ela quando você aplica as outras técnicas. Então a respiração só vai parar se você morrer. Não é porque você inventou de fazer outra técnica que ela não vai atuar. Pelo contrário, se você colocar ela como base, ela vai potencializar as outras técnicas que você vai implementar. A energia vital e os filtros da nova consciência. Ei, meninas, vocês vão me dizendo aí que eu tô indo aqui, meio-dia já, né? Adiantei, caceta. Vou dar uma corrida aí, vou tarde. Me empolguei aqui que... a serpente não sobe mais por qualquer canal. Antes, a Kundalini subia na técnica, força e disciplina. Quando subia, vinha com ego inflado, ruído e ilusão mística. Em 1986, com a transição do planeta, a consciência mãe instalou o primeiro filtro vibracional. Ela exigia mais ética na movimentação energética. Em 2015, com o fim da Trimurti, a energia vital só sobe limpa se houver domínio real dos 3 cérebros, mais ativação do quarto. Então, quem nasceu após 1986 já veio com esse filtro instalado. Para essa energia subir, tinha que ter o VEP já bem grudadinho e já bem fixo em você. Quem não tinha, ia na força bruta mesmo. Aí o pessoal começava a ficar com força mental, com poderes, acessar os campos, aí se acha o bala e deu muita merda. Então, de 2015 para cá, por mais que ainda tenham consciências que ainda estão presas e atreladas a ciclos de logos anteriores, hoje só vai funcionar quando você se conectar com o filtro da ética transparente, com o filtro do quarto logos. O que se chama de Kundalini nem sempre é verdadeiro. Ela pode até subir distorcida, mas não chega ao topo. Agora, o caminho para a consciência mãe necessariamente tem que passar pelo filtro da ética transparente. O quarto cérebro é o novo trono da serpente limpa. Hoje, a energia não sobe para iluminar ninguém. Ela sobe para confirmar quem já é luz. O que nasce quando o quarto cérebro é ativado? O quarto cérebro não traz poderes para massagear o ego. Traz para sustentar a missão com verdade, ética e presença. Acessa a inteligência vibracional através da malha quântica, uma rede viva na qual a gente não busca respostas, simplesmente a decodifica. Consequências desse acionamento: percepção multidimensional refinada, sem confusão com imaginação. Visão vibracional, não é ver aura, é sentir a verdade antes das palavras. Presciência simbólica, antecipar caminhos pela leitura do campo. Comando sobre o campo mental e emocional.
facilidade de expressão da verdade sem medo ou hesitação, sintonia direta com a inteligência viva do Logos, lucidez mesmo em ambientes densos, silêncio interno como padrão, não como esforço, intuição precisa e não ansiosa. Você não fica tentando adivinhar, você simplesmente sabe. Comando vibracional sobre ambientes. Sua presença modifica o campo, sem precisar abrir a boca. Desprogramação instantânea de crenças alheias. Presença que protege e instrui ao mesmo tempo. Capacidade de mover o próprio campo com a intenção limpa. Você não precisa se defender. Seu campo já está vibrando verdade. E o superpoder, saber dizer não com amor e dizer sim sem medo. E aqui eu chego ao final para convidar cada um de vocês a ser um agente do quarto Logos. Porque agora não tem Trimurti, não tem Deus A nem Deus B. Agora somos eu e você. A força está em cada um de nós. Basta ter a tal da querência. Mesmo sabendo que você vai ser testado, que é difícil, que vai ser ovelha negra, não importa. Se você quer um mundo diferente, você já tem que ser esse mundo diferente. Mas não vou romantizar aqui não. Vai levar lapada, vai ser difícil, você vai se questionar várias e várias vezes. Porque é mais fácil ir com a manada. É mais fácil fazer o que todo mundo faz porque esses grupos são maiores. Quando você se posiciona de forma diferente, o pessoal lhe vê diferente e já te afasta. Mas tem uma coisa também que todo mundo faz. Te respeita. Quando você vibra, pensa e se posiciona, porque também não adianta ficar só interno, né? Quarto Logos quer ação. Ele quer posicionamento na sua vida amorosa, no seu trabalho, na sua mente. Ele não quer que você fique só lá, meditando de boa, para você sozinho se sentir isso, aquilo, não. Não. Você que aciona isso aí, tem que operar. Tem que agir quando vê a injustiça. Não já falou que quem não se posiciona fica em cima do muro é dos piores? Pois é. Então, para a mudança acontecer, você tem que agir. Você tem que se movimentar. Foda-se o que os outros vão pensar. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe a força que você tem. Você sabe aonde você quer chegar. Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo que todo mundo lá fora, esses deuses que operaram e tentam ainda operar bastante, todos eles hoje batem continência para você, ser humano. Todos eles temem você há muitos milênios. Eu estava lendo no Velho Testamento no outro dia, falaram depois que comeu a maçã, né, comeu a fruta lá, que despertou, disse, eita, bora botar outra trava, senão eles vão saber que eles são melhores do que nós. E foi isso que fizeram com vocês. E comigo também. Até o momento que eu disse, oxe, vão tudo para casa do caceta, rapaz. Entendeu? Quando você se posiciona, quando você se movimenta e você acredita, porque o acreditar aqui não é em fé, não é em doutrina, é acreditar em você, na sua força, na sua energia, no seu potencial. Quando você acredita, tudo já movimentou, tudo já aconteceu. Inclusive, esse momento aqui, Jane,
você disse que a gente tem que imaginar e criar. Eu não sabia não que eu vinha iniciar e sair de palestrar. Mas quando eu percebi que vinha, eu já comecei a criar. E eu me vi aqui, em cima do palco, falando para vocês. Mas eu vejo mais, eu vejo um negócio bem lotado, assim, fazendo o espírito de cada um ferver, entendeu? Eu quero fazer você ferver. Quero tirar você dessa inércia de que chamaram você de coitadinha. Ah, não pode não, o ser humano é muito difícil, porra nenhuma, porque não tentou. Não foi atrevido? Quem foi atrevido, viu. Né? Pandora foi atrevida. E Elusbel foi atrevido. Todos que passaram da marca do cercadinho que colocaram para ele, descobriram um mundo novo. Então eu quero deixar vocês aqui que vocês ultrapassem qualquer cercadinho que colocarem em você, na sua mente, no seu coração. Estou chamando você assim para ser a porra louca mesmo. Só que o porra louca com VEP, com verdade, com ética, dignidade e presença. Uma vez os colegas ficaram, Lilian, tu não usa não, nada não, incensozinho, não sei o que. Eu digo, meu amigo, no dia que eu transferi toda a minha força para qualquer objeto desse, eu não acredito na minha. Entendeu? Então, se você acredita que um animal, uma fumacinha e um cristal é mais forte que você, ser humano, que tem tudo isso dentro de você, mineral, vegetal, a porra toda, então você não acredita na sua força. Entenderam? Pode usar? Pode, lógico. Quanto mais você usar seu conhecimento, sua estratégia, você usa. O que eu quero que você saia daqui em mente é: você não precisa disso. Você só precisa reconhecer que você é mais forte do que tudo isso. Se você reconhecer, todo mundo vai sair correndo. Então, quando eu chego nos cantos, eu já chego chegando. Digo, foda-se se eu vou levar a tromba. Entendeu? Mas na minha cabeça eu não vou, porque eu sou forte. E aí eu não vejo o mundo invisível, mas estou aqui, inteira, dando palestra, feliz, entendeu? E motivando todos vocês. O quarto Logos não escolhe santos. Ele escolhe quem escolhe a verdade. Então, não quero aqui ninguém, porque agora eu não posso fazer isso. Você pode tudo, contanto que você seja verdadeiro com você mesmo. Não é um pode tudo porque os outros estão pedindo para você se manifestar, para você entrar no Maria vai com as outras. Não, é um pode tudo porque você quer. Quando você vive a sua verdade, o campo se movimenta. Não atua por milagres, atua por humanos conscientes. O quarto cérebro não pede currículo, ele pede querência, determinação mental contínua com discernimento. Não é querer na doida, é querer sabendo o que está fazendo, usando a respiração, usando a observação, usando a meditação. Não é um querer na força bruta, eu quero e acabou. Não é assim não. Aí você é burro, rapaz. É um querer com inteligência, com dignidade e com presença. Então, vamos ser, cada um de vocês que estão aqui, um agente do quarto Logos. Porque não tem mais ninguém, nunca teve, né? Ninguém fazendo nada pela gente. E se a gente quiser que tenha, a consciência que agora está atuando e vai atuar é uma consciência coletiva. Somos nós humanos operando em outra frequência no nosso mundinho. No trabalho, na família. Então, bora chamar essa força aí, porque se só essa sala aqui todinha tomar conhecimento do que a gente pode fazer, que os deuses esconderam, porque só eles queriam mandar. Mas agora minha amiga disse que tem um monte aqui e estão me ouvindo.
Então, eu digo a eles, ó, aprendam com o ser humano. Aprendam com a gente. Então, obrigada aí. Valeu!